Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Ituano que é campeão desse segundo turno, né? Um campeão... Não existe um campeão de segundo turno, mas o time com a melhor campanha do segundo turno, independente do que aconteça no domingo. Um time que de 18 jogos venceu 11, tem 3 derrotas só nos últimos 20 jogos. Inclusive não perdeu para o próprio Vasco em São Januário, última rodada do primeiro turno, e vem numa ascensão muito grande na competição e chega com muito mérito nessa última rodada, ainda disputando. Mas aí tem alguns detalhes que a gente tem que esperar do Ituano, algumas características desse Ituano, né? Como é que ele chegou aonde chegou? O Ituano, na verdade, tem uma defesa muito sólida. O Ituano, apesar de ter a melhor campanha desse segundo turno, teve só o 6º melhor ataque. São 24 gols em 18 jogos. O Vasco, por exemplo, que é um time que tem muita dificuldade ofensiva, fez 28. Ou seja, o Vasco, que tem um ataque muito frágil, ainda fez mais gols do que o Ituano, mesmo no momento ruim. Lembrando, o Vasco tem a 12ª melhor campanha só do segundo turno. O Vasco caiu muito de rendimento no segundo turno. Então, ainda assim, o ataque do Vasco fez mais gols do que o Ituano. O que segurou o Ituano, a onda do Ituano, nessas rodadas? A defesa. São 13 gols sofridos só em 18 jogos, nesse segundo turno. É a segunda defesa menos vazada da competição no segundo turno, ficando atrás só do Vila Nova, que sofreu 11. Só para você ter a noção, o Vasco sofreu 25. O Vasco sofreu quase o dobro de gols do Ituano nesse segundo turno. Então, esse é o diferencial do Ituano. Um time sólido defensivamente, é o time de menor média de posse de bola do campeonato. Então, é um time que se fecha bem atrás e sai em velocidade. Vou até botar o comentário aqui do Caio, que ele fala exatamente sobre isso. Tanto que o Vinícius Paiva se tornou o destaque do time, ou um dos destaques do time. É ele e o Gabriel Barros jogando pelo lado. A gente deve ter o Léo Ceará jogando... É o Léo Ceará? Léo Ceará jogando na vaga do Vinícius Paiva para esse jogo, já que o Vinícius pertence ao Vasco, está emprestado e muito provavelmente o Ituano não vai pagar 1 milhão para liberar o Vinícius para essa partida. Então a gente deve ter Léo Ceará. Até acho que seria com o Vinícius uma sacanagem. Porque imagina o moleque entra num jogo como esse, que é importante para a carreira dele, é importante para o Ituano, que é o time que ele está defendendo, mas é importante para o time que tem os direitos dele, que formou ele, que é o Vasco. Ele não é um ex-vascaíno, ele tem contrato com o Vasco, ele é um ativo do Vasco. Imagina o clima para o Vinícius voltar depois de fazer uma partidaça contra o Vasco e impedir o time de subir. Vai jogar no ano que vem para subir com o time? Complicado. Então, acho que não faz muito sentido isso, realmente o Vinícius não deve jogar. E deve jogar o Léo Ceará. Mas é um time de velocidade. A principal característica do Vinícius é a velocidade. É o 1 contra 1. E é um time que utiliza muito isso. Se fecha bem defensivamente. Não é necessariamente um time de uma marcação muito forte de pressão, mas é organizado. Forte o erro adversário, consegue recuperar bem essa bola e fazer uma transição, principalmente pelo lado direito. Pela esquerda, apesar do Gabriel Barros ser um bom jogador também, ex-Flamengo, outro moleque novo também, formado agora com 22, 23 anos de idade, pela direita vinha sendo as principais ações do Ituano. Talvez sem o Vinícius, o lado esquerdo fique mais forte, e aí eu acho até o Roberto, lateral esquerdo, mais participativo no ataque. O Gabriel Barros é um bom jogador também, mas o Roberto é perigoso chegando na linha de fundo, é um jogador de boa força física. Inclusive, na partida contra o Londrina, o segundo gol nasce de uma jogada dele, uma recuperação dele na intermediária. Ele chega no fundo e cruza para o Ailon. E chuta bem de média distância também. Roberto, ex-Vitória, ex-Chapecoense, bem rodado em Série B, aí, deve estar com seus 30 anos também de idade. Um jogador consolidado assim, nesse mercado de Série B, Série A ali, que sobe e desce. Enfim, é um jogador perigoso. Vale a pena o Vasco ficar de olho nele. Assim como o Ailon. O Ailon é um centroavante de boa estatura, mas não é aquele centroavantão cego de bola. Tem boa movimentação, é mais rápido que o Conceição, por exemplo. Então, nessa transição em velocidade do Ituano, muitas vezes o Ailon fazia jogada em velocidade também, sai bem da área, sabe fazer bem o pivô. Para a Série B é um bom jogador, já foi bem na Chape, por exemplo. É um jogador interessante, e que encaixou bem nesse modelo de jogo do Ituano, que é um time mais móvel. É um time que se fecha bem atrás e sai em velocidade, explode em velocidade, se tem um centroavante mais móvel e esses homens de lado
caso o Vinícius Paiva e o Gabriel Barros, agora talvez o Léo Serra jogando na vaga dele. Eu acho que essa é a estrutura principal do Ituano para esse jogo. Qual é o ponto fraco para mim do Ituano, o que se mostrou fraco nos últimos jogos? Cruzamento para a área. Tomou 3 gols do Criciúma na última derrota do time na Série B. Foi para o Criciúma 3-0, 3 gols de cabeça, sendo 2 de bola parada. Contra o Guarani, também tomou um gol de cruzamento, não foi de cabeça, porque teve um bate-rebate ali, mas foi uma dificuldade de cortar um cruzamento, a bola sobrou e o Guarani fez o gol. Então, dos últimos 5 gols, foram poucos, né? Disse aqui, sofreu, se não me engano, 13 gols só no retorno, no segundo turno. Dos últimos 5, 4, é isso? Isso, 4 foram de cruzamentos e só um de transição e velocidade foi um gol contra o Cruzeiro. Então, é algo que o Vasco pode explorar. Talvez até uma possível volta do Raniel, que é um jogador mais forte no jogo aéreo do que o Ignaldo, por exemplo, jogador com mais presença de área do que o Ignaldo, pode ser uma opção. O Raniel que foi suspenso preventivamente depois dessa questão, dessa briga lá na Ilha do Retiro, no jogo contra o Sport, não tem mais essa... Já está livre, né, para atuar, já que o julgamento seria também nessa quinta-feira e acabou sendo adiado. Então o Raniel volta a ser uma opção para o Jorginho e pode ser uma boa opção para a partida, seja de primeiro tempo ou de segundo tempo, ou até o Fábio Gomes, que fez jogo contra o Criciúma, não entrou bem no último jogo, mas são opções de jogadores mais altos para tentar explorar isso. Aí, como disse aqui, pode ser uma opção de início de jogo, pode ser uma opção também de fim de jogo para o Vasco.